eu converso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o mato-grossense Gilmar Ferreira Mendes. Como é que o senhor avalia a democracia no Brasil neste momento? A última eleição trouxe essa novidade que nós todos conhecemos do presidente eleito Jair Bolsonaro, que aparentemente professa aquilo que alguns chamam de um populismo iliberal. Tem dificuldades de aceitar as limitações da democracia constitucional, das discussões que são impostas por nós, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, pela Corte Constitucional, tinha dificuldade de dialogar também com o próprio Congresso Nacional. Em suma, é um outro experimento que a população se permitiu depois das várias crises que tivemos. Se nós olharmos, por exemplo, a confusão que se instalou nessa quadra a propósito da saúde, a pandemia, Covid-19 e tudo mais, e vermos o que o governo desenhava, a ideia da imunidade de rebanho, o enfrentamento com estados e municípios, nós vamos ver que o tribunal cumpriu um papel importante de arbitragem, o que causou muita irritação ao governo federal. O Brasil caminha? Vai avançar? Como é que o senhor avalia isso? Independentemente do resultado eleitoral, nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, com as repactuações, com a compreensão e interpretação do próprio resultado eleitoral, nós vamos envidar esforços no sentido dessa permanente reconstrução do país. O Roberto Campos dizia: o Brasil é um país com muitas peculiaridades e que às vezes também não perde a oportunidade de perder oportunidades. Temos que tirar essas pessoas que estão aí nesse mapa da fome, fazer crescimento e fazer inclusão social, e eu espero que essa seja a agenda do próximo governo. Religião, futebol e outras coisas a gente não mistura muito, porque senão acaba em bate-boca, né? E nós estamos vendo isso muito. É possível, na sua opinião, que o Brasil, a população, se desarme em relação a essa posição mais extrema? O moralismo, o radicalismo religioso, aí um pouco de mistura com aquilo que hoje se chama fake news, né? A atribuição ao outro de práticas que não são realidades. Então, tudo isso ajudou para a criação de um ambiente político muito inóspito. A ideia da laicidade, né, que nós implementamos já na Primeira República, é fundamental. Cada qual pode ter a sua religião, mas não misture com os negócios do Estado. Eu acho que tudo isso precisa ser revivido, porque está um pouco tisnado. Da onde saiu esse conservadorismo, essa visão mais extrema à direita? Poderia ter sido à esquerda, mas foi à direita. Eu tenho a impressão de que algum tipo desse sentimento estava por aí e talvez não encontrasse voz adequada no sistema político. Talvez vozes um tanto quanto multifacetadas e espalhadas por algumas bancadas no Congresso Nacional. E aí talvez esteja até o mérito ou a percepção atilada do presidente Bolsonaro de consolidar essas assim chamadas mensagens conservadoras numa voz, num partido, e a partir daí também de alguma formulação um certo radicalismo, né, que acaba sendo um grave problema. A internet também é um componente novo, como você sabe, e que alimentou
esses grupamentos, esses guetos muito sectários e deu voz, então, a essas pessoas. No começo, você há de se lembrar, se falava numa verdadeira revolução que a internet realizaria. E depois se viu que não foi exatamente assim, né? A discriminação, o sectarismo, o radicalismo se alimentou em torno disso. E no nosso caso peculiar, houve um pouco, talvez, por circunstâncias muito específicas, marcadamente históricas, houve um pouco a eliminação da política tradicional, o que permitiu esse avanço, o partido de promotores, de juízes, de policiais, e o próprio Bolsonaro vocaliza isso e faz esse feixe de mensagens mais radicais, e muitos grupamentos se viram nele representados. Como é que o senhor, como ministro, mais do que isso, como decano do STF, se sente vendo uma instituição tão importante, que é o Judiciário brasileiro, ser atacado de uma maneira tão vil, tão sem fundamentação, enfim, apenas por uma razão política, ideológica política? O fato de o presidente da República obter 100 milhões de votos não lhe dá um poder absoluto. Ele não se torna um monarca absoluto. E se nós formos somar os votos dados aos congressistas, numericamente, são mais representativos numericamente do que os votos dados ao presidente da República. Portanto, é preciso olhar isso num contexto, e o Congresso tem missões, inclusive, de balizar pelas leis os poderes do presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal tem a missão de zelar pela boa aplicação da Constituição, inclusive declarando a inconstitucionalidade das leis. O Brasil certamente teria passado por percalços ainda maiores não fora a ação do Supremo durante a pandemia. Foi o Supremo que afirmou que estados e municípios tinham legitimidade para regular a questão da saúde. Quem determinou que a Anvisa apreciasse as vacinas e deliberasse foi o Supremo Tribunal Federal. Quem deu prazo para início da imunização da população foi o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo é atacado por sectários do governo porque o Supremo impôs limites àqueles que imaginavam que iriam conduzir a solução da crise pela chamada imunidade do rebanho. O tribunal, de alguma forma, é demonizado ou satanizado muito mais pelos seus méritos, pelo bem que ele fez ao Brasil e tem feito ao Brasil, do que pelos seus eventuais, e claro, como instituição humana que pelos seus eventuais defeitos. Como é que fica o direito a partir de toda essa realidade? A gente consegue, acha que o Supremo e o Judiciário como todo, o Tribunal Superior Eleitoral, que também é um grande exemplo de instituição atacada, enfim, mas o direito consegue prevalecer? Eu tenho essa convicção. Alguém em sã consciência tem orgulho e tem saudades efetivamente da ditadura? Alguém pode dizer que não tinha corrupção no governo militar? Ou, na verdade, sabe que tinha corrupção, mas que havia censura à imprensa? Alguém pode ter saudade e orgulho da tortura? Quando se coloca em xeque as instituições e se reclama a substituição da democracia pela ditadura, nós estamos vindicando a barbárie no lugar da civilização. Isso é preciso ser dito. É claro que há muitas frustrações em relação à democracia, que é
da responsabilidade da nossa geração. O Brasil precisa cumprir essa meta de inclusão. Fazer com que as pessoas saibam que a democracia lhes dá respostas também nessa área. Elas não se sentirem excluídas desse sistema. Ministro, obrigadíssimo. Estamos aqui.